Por que será que experiências ruins ficam na nossa mente por mais tempo do que experiências boas? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que também é psicóloga, e ela estava comentando que naquele dia no trabalho tiveram dois momentos. Um foi que um colega dela, que era mais novo lá na empresa, e ela tinha acolhido ele nos últimos meses, ele inesperadamente fez alguns elogios para ela, um agradecimento, assim, de uma forma bem informal, e ela se sentiu muito bem com aquilo, né? Ela não esperava e ficou muito feliz. Só que, alguns momentos depois, ela recebeu uma crítica de um outro colega em outra situação. Na verdade, a crítica nem foi especificamente direcionada a ela, mas envolvia algo que ela tinha feito. E aí, ao longo desse dia, ela ficou muito mexida com essa segunda situação. E aquela primeira é como se nem tivesse acontecido. Já aconteceu com você algo parecido? De você perceber que, mesmo quando você pode ter tido momentos bons, recebido gentilezas, agradecimentos, elogios, mas parece que as críticas e aqueles conflitos, né, com algumas pessoas, às vezes até na rua, com quem a gente nem conhece, fica na nossa cabeça, a gente fica remoendo aquilo. E existe uma explicação para isso muito interessante. E eu vou até um pouquinho mais fundo. Na terapia com minhas pacientes, uma coisa interessante que muitas vezes a gente percebe juntas é o quanto que as experiências dolorosas, difíceis do passado influenciam mais nossa vida atual, nossas decisões, aumentam o nosso medo de fazer as coisas e geram sintomas ou procrastinação ou medo de relacionamentos, diversas possibilidades do que as experiências amorosas que tivemos, né? Parece que as experiências amorosas fazem parte de nós e fazem parte da nossa memória, só que de alguma maneira aquilo que nos machucou no passado parece que tem uma interferência muito mais intensa. Você concorda com isso? Você já pensou sobre isso? Se sente assim também? Comenta aqui para eu saber. Inclusive, se em algum momento o que eu disser aqui no vídeo fizer sentido para você, deixa uma curtida, envia para alguém que você lembrar e se inscreve no meu canal para a gente conversar sempre mais, viu? E eu adoro receber sugestões de temas também para trazer. Bom, mas então por que parece que o nosso cérebro fica mais marcado por aquilo que mexe de nós de uma forma negativa do que as sensações boas e os momentos bons? O que a neurociência e a psicologia do trauma dizem sobre isso? E como é que a gente pode modificar esse sistema? A gente se dedica pelo nosso autoconhecimento e ter cuidado com nossos pensamentos, nossos comportamentos, mas esse tipo de coisa parece que toma o controle. E aí a gente fica se perguntando por que a gente não consegue valorizar mais, sentir por mais tempo aquela gratidão, aquela sensação boa. A grande questão aqui é que o nosso cérebro foi, ao longo de milhares de anos, moldado para sobreviver e não para ser feliz. Então, experiências negativas e conflitos negativos com outras pessoas, até pequenas falas que podem soar como crítica, ou até mesmo, nem precisa de fala, a expressão facial de desaprovação de outra pessoa dirigida a nós, ativam áreas do cérebro relacionadas à ameaça. Então, experiências negativas liberam cortisol, adrenalina, e aí, reagindo àquela bioquímica, o nosso corpo entende, bom, isso aqui é importante, eu preciso me lembrar disso. Isso que está acontecendo agora, nesse momento em que o meu corpo reagiu dessa maneira, é importante, eu vou gravar. Então, o nosso organismo não registra momentos bons? Registra, só que tem uma analogia interessante. Os momentos de afeto em que nos sentimos amados, acolhidos, ali são escritos com um lápis. E esses momentos difíceis, dolorosos, em que nos sentimos criticados, corrigidos, com vergonha, em conflito, esses momentos são registrados no nosso corpo com caneta permanente. É claro que as experiências amorosas, e é por isso que é tão importante diariamente alimentarmos essas experiências amorosas, afetuosas, porque o que é escrito pode ser reforçado, né? Imagina ali, todos os dias, em vários momentos, você reforça aquele traço ali que é feito a lápis e aquele traço vai ficando forte em você. Mas é uma competição difícil, porque naturalmente o nosso corpo registra com muito mais intensidade os momentos ruins que nós identificamos como ameaça, que o nosso cérebro percebe como ameaça.
Então, neurocientistas explicam que o nosso cérebro grava com mais força aquilo que envolve medo, dor ou risco, porque isso aumenta a chance de sobrevivência. E em pessoas com história de trauma emocional, esse sistema fica ainda mais sensível. Então, não é que o que é bom não importe, mas é que aquilo que é ruim ganha uma prioridade automática. E isso não é um defeito, é o nosso sistema nervoso tentando nos proteger. E é por isso que temos entendido cada vez mais que a solução para esse tipo de funcionamento, entre diversos outros, não está em tentar pensar positivo quando a gente não sente aquilo de verdade, mas está em reeducar o nosso corpo a se sentir seguro diariamente. E para isso existe uma infinidade de técnicas que você pode conhecer e entender o que funciona melhor para você. E eu ensino todas elas no curso Vida Leve. O link está aqui embaixo na descrição. É um curso com videoaulas que eu gravei para explicar todo esse mecanismo de funcionamento do nosso organismo, de por que muitas vezes nos sentimos tão ansiosos na vida, por que isso influencia tanto o nosso dia a dia, nossa rotina, e o que fazer, que técnicas são essas que podemos lançar mão e entender o que funciona para fortalecer esse processo de reeducar o nosso corpo com muito mais saúde mental e possibilidade de nos sentirmos bem de uma forma mais fluida, mais leve e mais constante. Nosso cérebro foi treinado para não esquecer o perigo e isso deixa marcas no nosso corpo, isso gera nossos sintomas, muitos dos quais não têm uma explicação física muito direta, mas têm uma explicação emocional. E quando o nosso corpo está em estresse, muitas vezes por anos, temos que urgentemente ensinar esse corpo a se sentir bem, se familiarizar com essa sensação de bem-estar. Porque senão a tendência é de continuarmos sempre no automático, com essa neuroquímica do estresse circulando e esses sintomas tendem a continuar. Fez sentido para você? Me conta como é essa experiência para você aqui nos comentários. Deixa uma sugestão de tema, caso você queira. Se inscreve e obrigado por assistir.